Emissários palestinos e israelenses se reuniram nesta segunda-feira na Jordânia. O encontro é o segundo em uma semana e tem o objetivo de analisar a possibilidade de novas negociações de paz. O quarteto para o Oriente Médio, formado por Estados Unidos, Rússia, União Europeia e ONU, quer que até o final do mês sejam apresentadas propostas para a conclusão pacífica do conflito. Direto da redação. CISO já recebe mais de 2 milhões de inscrições. O prazo vai até quinta-feira. O sistema entrou no ar no último sábado. O Rio de Janeiro é o estado com maior número de inscrições e o Rio Grande do Sul aparece em quinto lugar. O sistema de seleção unificado oferece mais de 100 mil vagas em cerca de 3 mil cursos superiores de 95 instituições públicas que usam o Enem 2011 como vestibular. Da Central de Jornalismo, Flávia Cunha. Vai continuar durante a madrugada trabalho de resgate na região onde ocorreu o deslizamento de terra que atingiu pelo menos 8 casas em Sapucaia, centro-sul fluminense. 8 corpos foram encontrados. Para o prefeito da cidade, Anderson Zanon, os soterrados que estão desaparecidos não devem ser encontrados com vida. Cremers, não se faz saúde sem médicos. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat a 1h. Meia-noite, 2 minutos e meio, 24 graus e 4 décimos. Giro do Placar. O diretor executivo do Grêmio, Paulo Pelaipe, anunciou nesta segunda-feira a contratação do zagueiro Naldo. Ele disputou o Campeonato Brasileiro de 2011 pelo Cruzeiro e vem para suprir a saída de Sorondo, que sofreu a ruptura dos ligamentos do joelho, precisará passar por cirurgia e ficará 6 meses fora do futebol. O Inter está muito perto de contratar o atacante Marcos Aurélio, que jogou o Brasileirão 2011 pelo Coritiba. E em Zurique, na Suíça, nessa segunda-feira, o argentino Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo pelo 3º ano consecutivo. Ele superou Cristiano Ronaldo do Real Madrid e Xavi, companheiro de Messi no Barcelona. Giro do Placar para Amanco, Languiru e Loja Sertel. Gente que coopera, curte o verão. Tem débito em conta para você pular mais ondas. Internet para acessar sua conta no balanço da rede. Caixas eletrônicos, seguros, banco 24 horas. E cartão, para não faltar nada no seu verão. Você sai de férias, mas os produtos e serviços do Sicredi continuam cooperando com você. Conte com a conveniência do Sicredi para curtir o verão. Sicredi, gente que coopera, cresce. Carlos, aceita Luísa como sua legítima esposa? Não sei. O que eu ganho com isso? Não. Pera aí, gente. É que no programa de fidelidade da Ipiranga eu ganho. Pô, são quilômetros de vantagens. E agora dá até pra trocar por desconto no combustível. É o único que faz isso. Pensa comigo. Você abastece o carro com um descontão. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Trilegal é com a família. No domingo de manhã, olho na televisão. Trilegal é ter mais chances. Que o sorteio é só aqui. Muitos prêmios pra curtir. Sua vida muito mais. Trilegal. Sua vida muito mais. Trilegal. Pra arrumar a sua vida. Trilegal. Aproveite o verão de ofertas quentes Tumeleiro e compre tudo em até 12 vezes iguais nos cartões de crédito. Deixar a sua casa pronta para o verão mais fácil só na Tumeleiro. Para construir, reformar ou decorar, Tumeleiro, ninguém facilita tanto. Enquanto isso, na cerimônia de formatura... Bom, eu quero agradecer alguém muito importante que nas madrugadas estudando estava ali do meu lado, dando a maior força. Xerife, é pra você, cara. Meu filho, pega! A melhor maneira de mostrar o quanto você gosta de seu amigo é dando pra ele Tridogs, a linha completa de alimentos elaborada com os nutrientes específicos para a saúde e alegria do seu cão. Tridogs é coisa de amigo.
Vem aí o Gauchão 2012. O Gauchão é a nossa cara, é o nosso jeito, é a nossa história. E a Gaúcha, claro, vai contar tudo. Começando, quarta, dia 18, direto do Estádio do Vale, com Novo Hamburgo e Internacional. Gauchão 2012 é aqui na Gaúcha. Oferecimento Pepsi, Tramontina, Loterias Caixa, Lâmpadas FLC, Lojas Quero Quero, Tigre, Oi e Epocler. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Mande um SMS do seu celular com a palavra gaúcha para 46956 e receba as notícias da hora da Rádio Gaúcha. Custo 31 centavos. Brasil na madrugada. Oferecimento Ipiranga e Sicredi. Sara Bodovski. Muito bom dia, meia-noite, 8 minutos. Estamos começando mais um Brasil na madrugada. Já há algum tempo, pais, famílias brasileiras dizem: que bom seria se meu filho fosse jogador de futebol. O Brasil já não anda tão bem assim na nossa escala mundial de futebol, mas ainda assim é um daqueles grandes times, é um grande futebol, é uma referência muito grande quando se fala nesse jogo da bolinha em qualquer lugar do mundo. Pois bem, 0 Hora também, RBS TV, TV Com estão conversando e procurando saber, afinal, o que envolve um menino no início da sua carreira de jogador? Como se forma um jogador de futebol? E mais, como as famílias têm uma relação? A bola de futebol é, sim, o primeiro brinquedo de quase todo garoto. Para muitos deles, para muitas garotas também, porque hoje em dia o futebol está no pé das meninas também. Fica na brincadeira, mas para outros acaba se tornando uma obsessão e vira, assim, um projeto de vida muito cedo. Os registros Os primeiros passos na busca de um sonho estão sendo conferidos. Essa semana começou em 0 Hora no domingo e também nas reportagens Família Futebol Clube e na RBS TV com a série Sonho de Guri dentro do programa Curtas Gaúchos. E a gente está recebendo aqui no estúdio Leonardo Oliveira, que é repórter de 0 Hora, autor da série em 0 Hora. Léo, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Sara. Bom dia. Prazer estar aqui com vocês. E que ideia genial de 0 Hora contar uma história que é muito falada, né? A gente sempre fala sobre como começou cada jogador, grande jogador. A gente tem aqui o Ronaldinho Gaúcho, sendo gostado ou não pelos colorados, é uma referência. E tantos outros também nessa situação, né? É o sonho de princesa dos meninos, né? Pedindo uma permissão para usar o princesa, mas é o sonho de todo menino, né? O sonho de ser o príncipe, de ser o craque. Todo menino nasce querendo ser jogador. E a gente procurou, a partir de uma ideia de pauta que veio da cabeça genial do nosso editor, o Ricardo Stefanelli, o Ricardo sempre muito atento, né? E o Ricardo nos chamou e propôs essa pauta, a gente abraçou e, olha, eu descobri um mundo fantástico, assim. Eu ainda não tenho filho, mas tô pronto para ser o pai de um futuro atleta de escolinha, porque o que eu descobri, o mais importante, é que nada na formação de uma criança, Sara, é mais importante, nada é tão completo, na verdade, do que o futebol. Porque o futebol, ele tem tudo. Ele tem a vitória, a derrota, a disciplina, o trabalhar em grupo, o comemorar o gol do companheiro, enfim, ele tem tudo que é fundamental para um bom crescimento, uma boa formação. Professor João Ribeiro, professor da Escolinha de Futebol Primeiro Toque de Porto Alegre e Cachoeirinha, e trabalha justamente com essa gurizada que tem essa vontade. Professor João, seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia, Sara, muito obrigado pelo convite, uma satisfação enorme a gente estar com vocês aqui, Leonardo. Essa paixão, professor João, porque depois eu vou apresentar o terceiro convidado dessa mesa, que, por sinal, já me apaixonei por ele aqui, né? Uma figura muito querida, mas em seguidinha
Eu digo, a gente tá falando de meninos que estão começando no futebol, a gente tem que também falar um pouquinho, trazer esses meninos aqui no estúdio. Mas, professor João, meninas, meninos, futebol é uma paixão desde pequeno, né? Eu chutava uma bola quando era pequena, não jogava futebol, né? Chutava a bola, chutava a canela do meu vizinho também. Mas a bola, ela te chama e ela te chama pro jogo de futebol. Depois a gente vai jogar um vôlei, né? Enfim, um basquete, o que seja. Por que essa paixão por correr atrás de uma bola? Quem explica isso, hein? Exatamente, né, Sara? Nós notamos que o futebol, dentre os esportes, é o mais democrático. Ele pode ser jogado tanto na terra como numa grama de última geração, assim como na rua. E é o que nós notamos no dia a dia, né, nas cidades grandes, nas cidades pequenas. Sendo o esporte mais democrático, permite que todos participem. É um esporte que, mesmo com a evolução dos últimos tempos, em questão de estatura, de peso, de qualidade, ele permite que todos possam jogar. Eu acho que é isso que chama tanta atenção no futebol, ou até mesmo do futsal, que é o que nós também atuamos nessa área. E eu acho que essas valências, que em outros esportes muitas vezes são podadas, digamos assim, estatura e peso, é o que permite que seja essa paixão, que chega a um ponto de ser uma paixão cultural no nosso país, né? Agora, esse menino que está aqui com a gente, o Douglas Dias, que tem 9 anos, tudo bem, Douglas? Sim. Tudo tranquilo contigo? Sim. Me diz uma coisa, tu joga na escolinha do professor João Ribeiro? Sim. Ele é muito brabo com vocês? Como é que ele é? Ele é legal. Ele é legal? Como é que... Quanto tempo faz que tu entrou? Há quanto tempo tu joga futebol? Não sei. Tipo, desde pequenininho, jogava em casa? Eu comecei a jogar com 5 anos. Com 5 anos? Tudo isso? Já faz 4 anos que tu joga? Uhum. Tá, eu posso te perguntar se tu é gremista ou colorado? Pode. E tu é gremista ou colorado? Eu sou colorado. Ah, mas pode conversar com uma gremista, que não tem problema de quem te entrevista é gremista. E se um dia tivesse que jogar no Grêmio? Se o Grêmio te chamasse pra jogar, como é que tu jogava ou não? Jogava. Ah, é? Olha, já sabendo isso desde pequeno, né? E você, tu jogava na tua casa, com teus irmãos? Como é que é o futebol na tua família? Eu jogava, às vezes treinava sozinho na minha casa, junto com a minha irmã. Como é que era? Tua irmã ficava no gol e tu ficava chutando? Sim. E ela era muito frangueira ou não? Não, ela tem 14 anos. Mas ela pegava a bola sempre? Não, fazia alguns gols. Tu fazia alguns gols. Professor João Ribeiro, o Douglas disse que é muito rápido, né? Tem uma velocidade acima da média até, eu diria. Ah, é? Ele é miudinho, mas aqui ó, é rápido. Ele tem uma força explosiva bem... E é sério, né? Muito sério. Ele é assim no trabalho dele também? É uma fase de inibição, né? A criança ela tem essas fases sensíveis que a gente chama. No caso, é a velocidade acompanhada da inibição um pouquinho, né? Da personalidade. É o perfil da idade, digamos assim. De ser um pouco mais inibido, um pouco mais retraído. Mas se soltam mesmo dentro da quadra ou do campo, né? Essa questão da competição, me diz uma coisa, Douglas, por exemplo, tá ali jogando, tá? Sempre quer ganhar, né? Claro, todo mundo joga pra ganhar. Mas quando perde, como é que fica brabo? Como é que tu fica? Aceito a perder. Sempre foi assim? Sim. Sim. E quando alguém te pega um pouquinho mais pesado, te dá um chute ali, como é que tu lida com isso, assim? Tu fica brabo com um amigo ali, com um colega? Não. Nunca? Tá muito boas as tuas respostas, o professor João te treinou direitinho aqui, né? Gente, é o seguinte, a gente vai conversar com o Leonardo Oliveira, com o Douglas, aos pouquinhos ele vai soltando, já estava conversando com a gente antes de começar o programa. Professor João Ribeiro também, como são as histórias dessas famílias que, olha, muitas vezes atravessam, né, um estado, atravessam até de um estado para o outro, para investirem nessa ideia, nesse filho que é do futebol. Até tem a ideia, né, Leonardo, da mãe chuteira, né? Tem umas... Na matéria eu vi as mães com camisetas, mãe chuteira, tem a Maria chuteira, essa ninguém gosta, mas as mães chuteiras são e as mães chuteiras, muito felizes, inclusive, né? Elas surgiram, elas são mães de jogadores da categoria sub-11 do Grêmio, justamente porque, como eles vão jogar em localidades pequenas, esses meninos acabam virando celebridades. E as menininhas, né? Porque o que me chamou a atenção, Sara, nessa primeira parte da matéria, porque a matéria é dividida em 4 etapas, né? A primeira parte a gente pegou a formação nos clubes, Grêmio, Internacional, que já visa um lado mais profissional. A segunda parte, a gente ia e dali para diante até o 4º capítulo, a gente procurou trabalhar, mas não aquele futebol visando a ser profissional, mas escolas como a Primeiro Toque, que trabalham mais a formação do menino, a formação do cidadão. O resultado é consequência. Eu tenho certeza, eu conversei muito com o Márcio Jost, que é o colega do João, né, na escolinha. Eles não estão procurando um Messi, um Ronaldinho. Claro que daqui a pouco
né? O Douglinhas aqui pode ser o Messi, o Ronaldinho, mas não é o objetivo. O objetivo é formar o Douglas. Então, a gente procurou trabalhar com esses dois lados. No lado dos clubes, o que me surpreendeu, e eu fiquei até um pouco estarrecido, é que as famílias estão migrando com crianças de 11 anos, 12 anos, 10 anos, atrás de uma chance num grande clube. E quando você fala migrando, é realmente trocando de cidade, Trocando é realmente de estado. trocando de estado, a família... Mas esse investimento, Leonardo, não é uma pressão muito grande numa criança? Exatamente. É que, diferentemente do que acontece nas escolinhas, como a do João, na Primeiro Toque, acontece nos clubes que eles já são, desde pequenos, eles já convivem com essa perspectiva de jogador de futebol, né, João? De ser um jogador, de ser um craque. Os próprios pais, sem perceber, e já depositam todo esse fardo nas costas das crianças. E conversando com educadores, com especialistas, muitos condenam o fato de uma criança começar muito cedo, Sara, a jogar. Porque tudo que tu começa muito cedo vai chegar numa certa idade que tu vai cansar. Vamos pegar um caso de um menino de 11 anos. Eu posso pegar de vários lugares. Eu entrevistei gente que veio de Sinop, no Mato Grosso, gente que veio de Frederico Westphalen, de Erechim, Santa Cruz, de Monte Sião, interior de Minas Gerais, que o pai veio, trouxe, deixou com uma outra mãe. Para as escolinhas aqui de Grêmio Internacional. De Grêmio Internacional. Cascavel, tem uma colônia muito grande de Cascavel. Então, quando esse menino vem e a família já migra junto, e muitas vezes as famílias se fracionam, porque o pai fica trabalhando para bancar essa aventura aqui em Porto Alegre, porque é uma aventura, porque ele pode chegar para treinar amanhã e estar dispensado, né? Então, quando acontece isso, o menino já está carregando uma esperança da família nas costas. Com 11 anos, quando ele chegar com 21, que vai ser a idade em que ele vai começar a despontar no futebol, se ele chegar até lá, são 10 anos de estrada. Quando ele chegar aos 30, que é jovem, uma pessoa de 30 anos em qualquer área, na engenharia, na medicina, no jornalismo. É muito jovem. Claro que né? sim, claro que sim. Mas com 30 anos um jogador já tem 20 anos de estrada quase. E com 30 anos, muitas vezes, você vai ter um jogador mais maduro, né? Que é uma grande questão do pessoal que faz sucesso muito jovem, do jogador que ganha um dinheiro gigantesco, impressionante, muito jovem. Me diz uma coisa, Douglas, quanto tu treina todos os dias? Sim. Que horário, assim, tu treina de tarde? Antes eu treinava de tarde, agora foi pra de manhã. Todos os dias? E a tua aula é de tarde? Não, é só de manhã. Tá, mas peraí, tu vai na aula de manhã e treina de manhã? É porque tá de férias, né? É isso? Que horas é tua aula? Das 9h30 às 10h30. Aula na escolinha. Aula na escolinha, mas a tua aula é de escola mesmo? No colégio? Já tô de férias. E quando sai das férias, é de tarde ou de manhã? É, de manhã. De manhã. Aí muda o horário da escolinha. E às vezes não dá vontade de não ir na aula e ficar só na escolinha de futebol? Eu vou ir na aula. Tá certo. Bem dedicado, né? Esse aqui é muito sério, eu já vi que isso não vai ser problema. Já senti. 00:19 e ainda hoje no Brasil, na madrugada. Tô vendo que o Voltaire tá se matando de rir atrás do vidro aqui. Se identificou, sério que nem tu, né, Voltaire? Tu era assim também aos 9 anos, imagino. A gente vai conversar com o delegado Kleber Ferreira. A Polícia Civil testa uma nova estratégia para combater a ação dos pichadores em Porto Alegre. Agora quem for pego pichando paredes, pichando muros, pode ser indiciado por formação de quadrilha. Pessoal, tem pena de até 6 anos de prisão. Daqui a pouquinho a gente conversa com o delegado Kleber Ferreira. E veja só, né? Essa pesquisa mostrou que muita gente já sabe, né? 1 em cada 10 mulheres faz dieta a vida inteira. Então, passa a vida inteira não satisfeita com seu peso, não conseguindo aproveitar uma refeição, não conseguindo aproveitar o prazer de comer uma boa comida, de beber alguma coisa também que lhe satisfaça. A gente vai conversar com a Fernanda Bortolom, nutricionista, para saber se essas mulheres realmente precisam ter esse cuidado todo ou é uma visão distorcida do próprio corpo que acaba prejudicando. Você participa do programa aqui pelo Facebook. O Brasil na Madrugada tem uma página, facebook.com/Brasil na Madrugada. Deixe seu recado aqui, deixe seu registro. Pode participar também pelo Twitter, twitter.com/Sara Bodovski. Um abraço pro pessoal que já deixou recado aqui, o DB Poa, a Tati também, o Carlos Sucha, quem é que mais está conosco? Diego Nunes também, Jussara Freitas, Thiago Cáceres. O pessoal que está ouvindo em casa também, o Júnior, o João, um beijo para eles. 00:21. Matheus, que está escutando a gente lá na Austrália. Lá já tá
Na hora do lá é o lanche, Brasil pela manhã. É o Brasil na tarde já, né? Não, Brasil na manhã. Na manhã, não é? Então não estão na China, né? Estão na Austrália. É outra coisa, né, Leonardo? Pessoal, você quer conversar também? Quer conversar com o professor que está aqui conosco, o professor João Ribeiro, professor de escolinha de futebol? Quer conversar com o Douglas? Douglas, se um ouvinte ligar para te fazer uma pergunta, tu responde? Conversa com ele? Sim, então tá bom. O Leonardo Oliveira também aqui com a gente. Leonardo, se quiser perguntar pra ti também. Respondo. Responde, tá bom. 3217-6831 e 3223-0600 são os telefones para participação do ouvinte aqui no programa. Professor João Ribeiro, o Leonardo estava falando com a gente sobre essa pressão, às vezes, da família, né? A família põe pressão no professor também, né? Sim. Como é que é aquela... imagina o pai ou a mãe chegando e dizendo, não, escala meu filho, por que vocês não dão chance? Ele é melhor do que esses aqui. É uma situação que nós encontramos no dia a dia, né? Nós notamos que os pais, inconscientemente ou conscientemente, eles depositam na sua criança, digamos assim, algumas frustrações antigas, as suas vontades que não foram contempladas na sua idade. E, repito, de maneira consciente ou inconsciente, acabam depositando na criança essa pressão a mais que nós passamos na quadra, além da pressão do jogo em si, tem a pressão do adversário e a pressão dos pais. E nós notamos no dia a dia, e nos jogos principalmente, que quando uma criança chuta gol, ela busca duas afirmações. A primeira afirmação é do pai do lado de fora, o gesto com a cabeça, o sinal de positivo, e o segundo gesto é conosco. Até nós é uma luta nossa nos dias dos jogos. A gente pede para que os pais até tentem não se pronunciar muito durante o jogo, para que a criança nos escute. Porque... Sabe que esses dias eu estava entrevistando um professor de educação física e ele disse que mais difícil do que lidar com essa questão de disputa, de aceitar perder ou ganhar para os alunos, é conseguir lidar com os pais nesse tipo de coisa, porque num evento lá de família, onde tem algum tipo de competição, a gurizada dentro de campo consegue lidar bem, consegue até aceitar perder, mas os pais não aceitam que os filhos percam. Exatamente. Né? De repente seja aquele quesito do instintivo, eu penso assim, que o instinto da mãe proteger um pouco da cria. Aqui quando eu digo mãe é pai também. Eu acho que os dois, não penso, tenho certeza, que os dois têm um papel fundamental, mas acabam de fato colocando um pouco de pressão a mais, e é uma coisa que a gente nota, é uma situação que nós notamos, que a criança ela consegue resolver situações dentro da quadra e muitas vezes acabam se desestabilizando pela situação fora da quadra, né? Os pais, tios, avós, que nós sabemos também que eles querem o bem da criança, mas como nós temos mais pais e mais crianças jogando, acaba atingindo um pouco digamos assim, acaba atingindo o ego dos outros pais também, né? Dos pais e das mães. Sabe o que isso me lembra? Léo, professora João e o Douglas talvez não vai entender muito bem essa expressão, mas a expressão mãe de Miss. A mãe que sempre quis concorrer, quis ser modelo, não conseguiu, coloca a filha, coloca todo a sua expectativa na filha. E isso com o pai acontece também, né? Ele queria ser jogador de futebol, não pôde, meu filho vai jogar o que eu não joguei. Exatamente, transferem e acabam jogando nas costas da criança toda aquela cobrança, porque muitas vezes, né, e o João pode falar, tem crianças como o Douglas que com 9 anos, ele já está um estágio mais avançado, mas tem crianças que com 10, 11 vão atingir esse estágio. E tem crianças que têm um pouquinho mais de dificuldade, né? E vão atingir um pouquinho depois. E os pais acabam querendo que seu filho com 7, 8 anos faça o que os jogadores fazem na TV. Né? E isso é impossível, porque está lidando com criança, né? E cada uma tem seu tempo, né? No Brasil, Sara, pela nossa cultura, como tu citaste, do futebol, a criança já nasce... se ele nasce menino, ele já nasce com a obrigação de ser um craque. Quando nasce um menino, o pai não quer saber se ele vai caminhar, se ele vai... Não, o pai quer saber se ele vai chutar, se ele é canhoto ou se ele é destro, se ele é colorado ou se ele é gremista. E isso já vem E isso é genérico, isso é geral, não conversando é com especialistas, uma parte ou outra. Eu conversei com uma especialista, com uma psicóloga que trabalha apenas com crianças, e ela me alertou sobre isso. Ela já prestou atenção que quando nasce uma criança, o pai ele não diz que bom que ele caminha, não. Ele vai jogar, ele vai chutar, ele vai ser bom. E até tem uma questão assim, macho é aquele que sabe chutar, que sabe fazer gol. E a gente faz isso, né? A gente pergunta, quando a gente fala com um homem, o homem diz eu não gosto de futebol. Mas como assim? Tu é homem e não gosta de futebol? Não tem time? Né? Como assim não tem time? Não é Grêmio nem Inter. Não, só um pouquinho, não existe isso. E é uma coisa que já tá na nossa cabeça, né? Uma coisa que já tá... Tu tem algum amigo, Douglas, que não gosta de jogar futebol? Não. Não. Tu ia achar estranho se um amigo não gostasse de jogar futebol? Não.
Douglas, esse já tá pronto, né? Esse aqui eu já tô apaixonada por ele. Não quer ficar aqui com a gente depois, até às 3 da manhã, apresentando o programa? Não sei. Tu tá com soninho já, né? Ele tá coçando o olhinho. Poxa. Mas isso é um outro ponto, Sara, que a gente aborda, que é o ponto da exclusão. O que acontece? O menino, quando ele não consegue jogar bem, ele é o último a ser escolhido. Por vezes ele é apartado do grupo, ele não entra na turminha, na galerinha. E isso tem um reflexo, né, João? Lá na frente. Eu sei isso na turma do vôlei. Eu era sempre a última a jogar vôlei, até que eu comprei a bola. Todos nós, eu acho que eu não fiz isso. Todos nós, em algum momento da vida, tivemos esse momento de exclusão, né? Mas isso é muito engraçado, porque isso é uma lembrança muito clara da escola, e isso não deve ter mudado até hoje. A gente, isso qualquer uma de nós, meninas, meninos, quando era escolhido logo no início, sempre ficava feliz quando era um amigo que estava fazendo time, porque sabia que ia ir logo. Aí não importava se jogava ou não, importava se ficava por último. Mas imaginando na cabeça de uma criança de 9 anos, ela se sentia excluída, ela não conseguia se inserir, porque futebol, como o João falou, ele é democrático, né? Futebol, ele é aberto. Tu não precisa, por exemplo, no vôlei, tu precisa ser alto para jogar. Tu precisa ter impulsão. No basquete, precisa ser alto. Por que o futebol faz muito sucesso nos Estados Unidos, principalmente nas escolas e entre as meninas? Porque ele é democrático, porque todo mundo pode jogar. Por exemplo, uma menina não pode jogar futebol americano. Exatamente. Beisebol, ela não consegue jogar. E o futebol o soccer, né? Para diferenciar do futebol americano, nos Estados Unidos ele é muito jogado na fase escolar. Até porque o futebol americano e o beisebol, para entender aquelas regras, é uma dificuldade, e tu precisa ser um touro de forte, né? Então aí tu já exclui. E o nosso futebol, ele não exclui, ele integra. Só que por vezes as crianças acabam algumas crianças acabam sendo excluídas, e isso tem um dano muito grande, que se não perceber com o tempo, no futuro é muito difícil de trabalhar depois. Bom, a gente tem um ouvinte na linha? Tínhamos um ouvinte na linha. 3217-6831 e 3223-0600 são os 2 telefones para você participar. Pode contar a sua história. Tem muita gente que vai contar, de repente, que quis jogar futebol, não conseguiu, que gostaria que tivesse tido esse apoio, ou talvez não teve o apoio dos pais. O professor João Ribeiro contando aqui da importância da família, né? Ao mesmo tempo que ela pode dar muito apoio, ela pode ser também um empecilho que não deixa esse menino colocar toda a sua força, colocar todo o seu talento pela preocupação com o pai. Exatamente. Eu penso que se nós analisarmos esses grandes jogadores do futebol mundial, nós temos N jogadores que têm o mesmo potencial ou maior, mas a questão psicológica foi muito importante. Nós acabamos não sabendo a origem de um Adriano, de um Messi, de um Ronaldo, que tiveram lá no início as mesmas pressões, mas nesse aspecto o psicológico deles preponderou. Conseguiu, a parte psicológica foi fundamental, e com certeza isso fez com que eles vencessem, né? Bom, temos um ouvinte na linha no 3223-0600. Bom dia. Bom dia, Sara. Tudo bem? Quem fala? Oi, Fábio. Tá falando de onde, Fábio? Estou falando de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, meu conterrâneo. Diga, Fábio. Não, mas eu moro em Dois Irmãos. Ah, bom, mas tudo bem, mas tá em Novo Hamburgo, enfim. E não tô dirigindo nem pedalando. Ai, que ótimo isso. Foi tu que ligou esses dias pedalando? Sim. Ai, essa figura... Eu perguntei, olha, eu vou ter que contar pro pessoal aqui no estúdio, não pode ligar, né, Léo e João dirigindo. Aí eu falei, tá dirigindo? Ele, não tô dirigindo. Aí eu vi que ele tava ofegante. Ele, onde que tu tá? Ele, não, tô na 116. Tu tá caminhando na 116? Ele, não, eu tô pedalando. Eu tive que tirar ele do ar, né? Tá dirigindo. Pô, Fábio, fez até a Polícia Rodoviária Estadual se pronunciar sobre o teu caso aqui no outro dia. Sim, imagina. Não tava dirigindo, mas tava guiando. Tava guiando, tava manejando, né? Tava pilotando uma bicicleta. Fábio, faz a tua pergunta ou o teu comentário aqui com a gente. Seguinte, eu tenho o meu guri, ele fez 7 anos. Só que desde o ano passado ele ficou aficionado por futebol. Ele pode passar um jogo da 5ª divisão do futebol do Acre que ele tá olhando, quer olhar. Né? Uhum. E 5ª divisão só que se tornou uma coisa preocupante, a maneira que ele está viciado por futebol. Quantos anos ele tem? Ele fez 7 anos agora em dezembro. E sempre foi assim? Oi? Ele sempre foi assim? Desde que idade ele é assim? Desde o ano passado, desde a Copa do Mundo do ano passado. Só que eu nunca levei, puxei ele para, vai ser jogador, tu quer ser jogador, vamos jogar. Não, eu sempre batia uma bolinha com ele, brincava um pouquinho e ele nunca se interessou. Só que desde o ano passado ele se interessa exaustivamente. E ele quer porque quer ser goleiro, porém ele tem essa dificuldade em aceitar, até na aceitação dos coleguinhas. Ele quer jogar sempre, quer jogar no gol e acaba não aceitando
não conseguindo se enturmar na gurizada, né? De tanta afoitação de tão afoito que ele é jogar bola. E eu queria ver se isso é normal nessa idade. Professor João Ribeiro, fica na linha com a gente, Fábio. Professor João, isso que o Fábio está contando, outros pais devem chegar também para conversar com você, né? Geralmente acontece que os pais, é uma questão cultural até mesmo, que os jogadores mais famosos geralmente são atacantes ou meio atacantes, jogadores que jogam do meio para frente. E o goleiro geralmente o goleiro é o jogador que menos tem qualidade. Aí os amiguinhos já dão um jeito de excluí-lo e colocam para o gol, mesmo tendo qualidade para ir no gol. E acontece que a criança ela acaba se sentindo um pouco inibida e ela tem muita vontade de jogar. Nós sabemos na pedagogia da criança que ela tem a fase sensível, que a gente chama do eu e a bola, onde a criança ela se importa apenas com o eu, no caso ela mesma, e a bola, e ela acaba esquecendo um pouquinho a coletividade. É uma fase normal, é uma transição que acontece na parte psicológica da criança, mas que de fato tem que ter um pouquinho de atenção, um pouquinho de cuidado e incentivar a criança a participar com os outros também. E ele, é o seguinte, ele faz já um ano que ele pede para ser inscrito numa escolinha. Até eu quero saber qual a idade mais indicada para inscrever ele na escolinha, né? Porque ele quer jogar no clube ali de 2 irmãos e não sei se eu devo inscrever ele agora ou esperar um pouco mais, esperar ele amadurecer um pouquinho mais para ele querer jogar bola, né? Não, como educador eu te aconselharia a inscrevê-lo, a matriculá-lo. Nós aqui em Porto Alegre nós temos, por exemplo, alunos de 3 anos e meio, que muitas pessoas, quando nós comentamos